As comunidades primitivas. No vídeo de hoje, continuaremos a falar sobre as sociedades pré-colombianas, tratando das comunidades primitivas americanas, como elas se desenvolveram e os processos que os levaram a se tornar as grandes civilizações agrárias. Ficou curioso? Segue no vídeo, que eu vou te contar que história é essa. Assim como em toda a história da humanidade, as Américas também passaram pelo processo de evolução de sociedades primitivas, ou seja, sociedades sem classes para sociedades de classes mais elaboradas, as sociedades agrárias. As comunidades primitivas americanas se mantinham em princípio apenas com coletores, ou seja, viviam de caça, de pesca, de coleta de frutas e vegetais, passando depois a uma sociedade produtora, criando assim suas próprias fontes de sustento e utensílios diversos. Tudo em torno da comunidade, a terra, os rios e as florestas pertenciam à comunidade como um todo, dando-lhes direito ao uso de toda a região. A organização econômica dessa sociedade se baseava, portanto, nessas atividades e só depois de um longo processo, com o surgimento da agricultura, do artesanato, do pastoril, a economia evoluiu, uma vez que os excedentes passaram a alimentar setores que começaram a se destacar, como o militar, o jurídico e o religioso, que, a depender do tamanho da comunidade, muitas vezes era exercido pela mesma pessoa. A economia exercia uma organização social, baseada nas relações de parentesco que variavam muito, a depender da comunidade. Em princípio, essas comunidades primitivas não possuíam uma hierarquia trabalhista, junto aos setores produtivos. Apenas separavam cada serviço para um grupo específico, ficando normalmente a caça e a pesca a serviço dos homens, a coleta de raízes, frutas e vegetais às mulheres e a produção de cestos e utensílios aos idosos. O sistema de trabalho era coletivo e baseado na cooperação, sendo que todos dentro dessa comunidade, estando aptos, realizavam o trabalho, sendo que a regra geral era: quem não trabalha também não come. Em geral, não possuíam escravos, uma vez que a divisão do trabalho já estava distribuída entre a comunidade. Quando muito, os poucos escravos que tinham eram resultado de guerras ocasionais, e esse escravo de guerra era um bem coletivo da comunidade, podendo ser usado por todos. O problema deste sistema é que ele não conseguia produzir um excedente produtivo. E aquilo que era coletado no dia era normalmente também consumido no dia. E caso ocorresse algum desastre natural ou um ataque inesperado de uma tribo rival, essa comunidade não conseguiria coletar o necessário para sua subsistência, fazendo com que passassem fome ou mesmo deixassem de existir. A troca de mercadorias nesse início era muito rara e ocasional, uma vez que não existiam excedentes de produção para trocar, situação que só veio a mudar com o desenvolvimento da agricultura e da metalurgia, começando a partir daí a surgir um excedente regular, que fez com que as comunidades evoluíssem e novas estruturas surgissem. Assim, após o processo de sedentarização ter sido completado, surgem duas classes principais: a de agricultores e a de artesãos. Esses excedentes de produção começaram a ser apropriados por alguns líderes e, gradualmente, a distribuição igualitária dos bens passa a ser desigual, surgindo uma classe dominante. As comunidades primitivas eram autossuficientes,
Nela se preparavam os alimentos, produziam utensílios, ferramentas e armas, geralmente de pedra, osso e madeira. Nela se domesticavam animais e construíam suas habitações. A unidade social na América se fazia através dos clãs, que podiam ser organizados de várias formas, unidas por instituições sociais e religiosas particulares em cada comunidade. Os membros de uma comunidade poderiam pertencer a um ou mais clãs, e em muitas destas comunidades, os casamentos eram proibidos dentro de um mesmo clã. Assim, os casamentos entre pessoas de clãs diferentes representava também a união entre diferentes tribos e clãs. Quando dois clãs se uniam, formava-se uma fátria, sendo que uma tribo poderia conter duas ou mais fátrias. O chefe de um clã exercia a liderança de uma função, mas também trabalhava nela com os demais, sendo essa liderança hereditária ou eletiva, a depender da comunidade. Nas comunidades primitivas, os idosos possuíam autoridade e prestígio, e em muitos casos alguns privilégios como a acumulação de riquezas, uma recompensa pela sua contribuição à comunidade. O fracasso dessas sociedades, por não conseguirem excedentes de produção, os deixava vulneráveis a acontecimentos repentinos, dando origens a movimentos que buscavam tirar o poder dos clãs, fátrias e tribos, criando as condições para o aparecimento do Estado e a transição para uma comunidade de classes. Logicamente que nem todas as tribos passaram por esse processo. Na verdade, a maioria delas, com exceção feita às grandes civilizações que estudaremos nos próximos vídeos, permaneceram primitivas até o período da conquista dos territórios pelos europeus. Nessas sociedades imperava a crença em um antepassado mítico, conhecido por totemismo, que consistia na associação do antepassado a algum totem, que era representado por um animal, planta ou até mesmo a um fenômeno natural. Esse totem tornava-se por vezes o centro de uma nova religião. É importante destacar que não existia uma cultura ou religião americana única. Cada comunidade representa um grau maior ou menor de uma adaptação a seu meio ambiente, sendo resultado de trocas, conquistas e tradições orais e sociais vividas por cada comunidade. Os primeiros habitantes americanos usavam instrumentos rudimentares de pedra lascada, os aperfeiçoando lentamente, o que possibilitou a caça de animais maiores, como mamutes e bisões, e o consequente aumento populacional. Essas primeiras populações habitavam o atual Alasca e a Groenlândia, sendo exímios caçadores de focas e baleias. A caça e a coleta de raízes, frutas e vegetais se juntava também à exploração de molúsculos no litoral. Com um cardápio mais variado, as populações se sedentarizaram ainda mais. Nas áreas florestais, se consumia carne de veado e coelho, e colhiam milho, abóbora e sementes. É importante destacar que a caça e a coleta continuaram a fazer parte do cardápio desses povos, mesmo após a adoção dos processos agrários. A transição das sociedades coletoras para as sociedades agrícolas na América ocorreu através de um longo processo entre 7 e 4.000 anos antes de Cristo, e ocorreu primeiramente na Mesoamérica, ou seja, na região da América Central, e depois nas áreas andinas do atual Peru, sendo que alguns pesquisadores acreditam que a região peruana sofreu influência dos mesoamericanos. Acredita-se que a descoberta da agricultura nas Américas foi feita pelas mulheres, uma vez que eram as responsáveis pela coleta de frutas, vegetais, raízes e sementes.
É provável que em dado momento uma dessas sementes tenha caído no solo e germinado, e assim se dado a descoberta. Esse processo de passagem para uma sociedade agrícola foi demorado e só foi sentido na comunidade a longo prazo à medida em que a produção aumentava. A primeira planta cultivada foi a laginária, seguida do algodão, do abacate, pimenta, abóbora, amendoim, feijão e o milho. Este último servindo de base para a alimentação. Nas áreas do atual Peru, junto com a agricultura, passou a se domesticar as lhamas e as abelhas. Com esse processo agrícola adiantado, por volta de 2000 anos antes de Cristo, já haviam várias comunidades sedentarizadas e estáveis nas Américas, como os pueblos na América do Norte, que começaram a aplicar técnicas de irrigação, coletando água da chuva e criando canais de irrigação usados para o cultivo do milho. Começaram também a confecção de tecidos de algodão e a fabricação de cerâmicas. O milho, o feijão e a abóbora eram a base alimentar em quase toda a América, sendo que em áreas úmidas de pouca produção da América Central e na América do Sul, o cultivo de raízes como a mandioca era a principal fonte nutricional. A difusão do conhecimento sobre a fabricação de cerâmicas, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, mostra o grau de sofisticação em que essas comunidades se encontravam. Essa difusão, além de enriquecer a sua técnica de fabricação, também representou o intercâmbio entre diversas comunidades, partindo do litoral e indo em direção ao interior, tendo extrema importância na economia desses povos. A produção dessas cerâmicas deu início a uma classe de artesãos especializados, o que obrigou as sociedades a aumentarem a produção e excedentes alimentícios para sustentar esses artesãos. Entre os grupos que dominavam as técnicas de produção de cerâmicas, destacava-se os muiscas, habitantes da atual Colômbia, que também dominavam as técnicas de cultivo da terra, de metalurgia, além de serem habilidosos ourives. Inclusive, a lenda de Eldorado tem origem nessa civilização. Bom, essa lenda teve origem em uma cerimônia que inflamou a imaginação dos soldados espanhóis. A cerimônia que era praticada quando um novo líder assumia o poder e consistia em envolver o futuro líder com resina e depois ouro em pó, da cabeça aos pés, e enquanto esse líder era batizado em um lago sagrado, o ouro em pó permanecia no fundo do lago. Ou seja, a tradição oral acabou por transformar o Eldorado de um homem dourado em uma cidade dourada. Muito obrigado por mais essa audiência. A partir dos próximos vídeos, estudaremos mais sobre as sociedades agrárias e as mais importantes civilizações americanas que dominaram as Américas até a conquista pelos povos europeus, os Olmecas, os Maias, os Aztecas e os Incas. Hoje o meu agradecimento especial vai para alguns de nossos ouvintes de Curitiba e região, em especial para minha amiga Ingrid de Colombo, que além de uma das maiores apoiadoras do canal, tem também me ajudado com os conteúdos. Mais uma vez, muito obrigado! E até o próximo vídeo com mais um episódio do Que História é Essa?